Você sabe quando desistir? Você tem coragem de desistir de um projeto, de um sonho, de um relacionamento, de um negócio que você apostou anos e anos naquilo, apostou tempo, energia, mas ele não floresce, ele não prospera, e lá no fundo você sabe que esse negócio não vai dar certo e você coloca cada vez mais energia, mais tempo, mais dinheiro, consome anos da sua vida e você não desiste. Às vezes todo mundo à sua volta diz que você tem que desistir, mas a gente não desiste. Sabe por quê? Porque é muito difícil desistir, principalmente quando a gente já colocou muito tempo, muita energia, muito dinheiro num negócio, num relacionamento, num empreendimento, numa empresa. E porque tem um senso comum na sociedade, principalmente no mercado, de que desistir significa falhar terrivelmente, que desistir às vezes nos coloca como perdedores e o mercado parece que não perdoa perdedores, então a gente se importa com isso, a gente não quer desistir e a gente acaba se afundando muito mais. Eu não sei se você passa por isso nesse momento ou se você conhece alguém nessa situação próximo de você, mas é um tema dolorido, difícil da gente colocar aqui, mas eu acho que extremamente necessário a gente pensar sobre quando a gente deve desistir de um sonho, de um projeto e recomeçar tudo de novo. Então é sobre isso esse nosso episódio. Eu acho que ele é altamente estratégico para empreendedores e tanto para profissionais, né, que estão numa carreira e que muitas vezes estão nesse impasse, desistir do investimento já feito. Então, se você está me assistindo aqui no YouTube, por favor, se inscreva no canal, que é importante para mim, me deixa o seu comentário, isso é o que eu mais gosto, é ler os comentários lá, respondo todos os comentários que posso. E se você gostar desse vídeo, encaminha para um amigo, ativa o sininho ali também para lembrar que toda terça e toda quinta, ao meio-dia, a gente coloca um novo episódio no ar sobre carreira, sobre marcas pessoais, sobre a busca e a conquista de sucesso, de autoridade e principalmente de realização, que de certa forma esse vídeo toca nesse ponto dolorido do efeito das desistência nas nossas vidas. Então sabe o que acontece? Às vezes nesse tema, não saber a hora de desistir acaba criando um problema muito maior. A gente chama isso de custos afundados, e eu vou explicar o que é esse viés, mas começa assim, a gente começa a se dar por conta de que as coisas não vão bem, a gente busca soluções e essas soluções nos levam a crer que a gente deveria encerrar aquele negócio, aquele relacionamento, aquele empreendimento, e a gente lá dentro fica remoendo essa dor, porque significa, parece que desistir é uma falha de caráter, né? E que a gente vai ser rotulado como perdedor. Então muitas vezes acontece o efeito contrário. A gente lá dentro da cabeça já sabe que aquilo não vai prosperar, tem um modelo de negócio errado, por exemplo, mas a gente fica naquela grande experiência, na grande esperança, né, de que as coisas vão melhorar, de que vai acontecer alguma coisa que a gente não domina e isso vai dar um grande impulso àquele negócio, quando às vezes um modelo de negócio está equivocado, não lucrativo, gerando mais despesa do que receita, e a gente sabe que racionalmente, olhando pelo ponto de vista do marketing, da administração, não vai dar certo. Mas a gente lá dentro fica remoendo essa dor e fica postergando a decisão, se martirizando com aquela dor. E eu não penso que eu estou falando isso aqui como um empreendedor de pau que não passou. Já passei por muitas dificuldades na minha vida e já passei por negócios que aconteceu exatamente isso. Eu deveria ter encerrado muito tempo antes, e que quando eu sabia que as coisas estavam piorando, e dentro da minha cabeça, quando eu tentava eu mesmo criar um raciocínio sobre isso, eu às vezes só verbalizar aquilo que estava passando, eu já tinha consciência que aquele negócio estava fadado a ser um negócio, né, que deveria ser encerrado, mas eu não encerrava com a esperança de que vai chegar um novo grande cliente, agora vai virar o ano e vai acontecer alguma coisa, agora as coisas vão se mover,
e aí a gente acaba criando um buraco muito maior, porque a gente perdeu a hora certa de sair daquele negócio. Isso na economia comportamental se chama custos afundados. E é muito interessante porque é um viés cognitivo e ele partiu da ideia de observar jogadores compulsivos em mesa de pôquer, de carteado, em cassinos, que a pessoa começa a perder e tem vontade de perdeu e ela faz a seguinte reflexão: se eu for embora agora, eu realizo essa perda e eu vou embora frustrado como um perdedor. Então começa a criar no cérebro um movimento, uma atitude compulsiva de que na próxima rodada eu vou recuperar tudo isso. Então ela aposta mais, e aí ela perde de novo, e ela aposta de novo, e ela perde de novo, e aí muitas vezes jogadores compulsivos se enterram completamente nisso porque perdem tudo quando poderiam ter realizado uma perda pequena, e muitas vezes perdem aquilo que tem e aquilo que não tem, porque não conseguem levantar da mesa e admitir: eu tive uma perda e eu vou ir com essa perda para casa. E a perda vai ficando muito maior, e realmente a pessoa se afunda completamente naquela perda. E eu sei que você pode estar pensando assim: ah, mas eu não sou um jogador compulsivo, não jogo. Esse viés cognitivo nos alcança em várias áreas que a gente não se dá por conta. E um dos exemplos interessantes do cotidiano da vida da gente é: a gente se matricula numa academia para fazer ginástica, e a gente vai nas primeiras 4, 5 aulas, a gente pagou o ano inteiro, que normalmente é que as academias cobram antecipado, porque sabem que muita gente desiste no meio. Aí sabe o que acontece? A gente descobre que o lugar não é legal, que os profissionais não são legais, que os equipamentos não são legais e que não vai render aquilo que a gente queria. Mas sabe o que acontece? Um processo no cérebro, a gente fica pensando assim: mas eu já paguei o ano inteiro. Então, eu só fiz um mês que eu poderia desistir e realizar minha perda, mas eu perco o ano inteiro de tempo, de energia, num lugar que eu sabidamente não vai dar certo e não vai entregar aquilo que eu gostaria que entregasse. Então, os custos afundados, a gente pode pensar nos relacionamentos. Aquela pessoa que a gente vê que tem um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, e que todo mundo à volta vê e pensa: por que essa pessoa não desiste desse relacionamento? Mas a pessoa lá no cérebro dela tem a mesma sensação: se eu desistir, eu sou um perdedor ou uma perdedora, eu já investi anos e anos nesse relacionamento, e ela tenta criar na cabeça dela uma verdade de que as coisas vão melhorar logo ali, por alguma coisa mágica que vai acontecer, e a relação vai ficando cada vez pior, cada vez pior. Isso funciona para um emprego que muitas vezes a gente sabe que a empresa, que a gente não vai conseguir fazer aquilo naquela empresa, porque a gente sente isso na alma, né? Valores, princípios, que não existe essa comunhão, mas a gente acredita que já investiu tempo, a gente fica. Então a grande decisão aqui, a grande reflexão a fazer, que não é nada fácil, porque o tema é espinhoso e desistir sempre dói muito por essa sensação de se tornar um perdedor, mas que às vezes a decisão sábia a tomar, a decisão inteligente a tomar é desistir daquele negócio para começar um outro negócio. Mas, por favor, isso é muito importante, não confunda isso com a falta de coragem de enfrentamento que principalmente a gente vê na geração Z, que no primeiro não faz beicinho e desiste da coisa. Na primeira barreira do negócio, e todos os negócios vão ter grandes dificuldades, na primeira barreira, não quero mais, vou fazer outra coisa, e nunca consegue realizar nada. Então, por favor, não olhe por esse lado da desistência na primeira tentativa. Eu falo daquele momento de decidir pela desistência quando a gente esgotou todas as possibilidades. A gente realmente, se for um negócio, estudou o negócio, a gente foi buscar uma consultoria, a gente foi buscar especialistas e todos eles dizem que não vai dar certo. Quando a gente olhou por todas as perspectivas do mundo e a gente já tomou a consciência que não vai dar certo, essa é a hora de desistir. E sabe uma coisa interessante? É que eu já passei por isso, talvez você passe por isso. Lá no fundo do coração, da mente, a gente sabe, a gente já tem a consciência que aquilo não vai dar certo. A gente só insiste porque a gente não quer admitir que aquilo realmente, que a gente vai fracassar desistindo daquilo. E que eu queria que você pensasse, a reflexão interessante sobre esse momento de desistir ou não, é que às vezes
a desistência, que é uma aparente derrota para um negócio, pode ser só o encerramento de um ciclo ruim para o começo de um novo ciclo. E às vezes a gente tem que se libertar do peso que a gente tem nas costas, dessa mochila pesada de um negócio ruim, para a gente poder ficar leve de novo, para a gente poder enxergar um novo horizonte. Às vezes é só quando a gente encerra um ciclo e admite o encerramento desse ciclo que a gente consegue enxergar um novo ciclo, que pode ser um ciclo de muito mais prosperidade. Então, desistir, às vezes, quando a gente esgotou todas as possibilidades, quando a gente esgotou tudo, quando não existe mais saída racional e quando o coração diz que a gente pode desistir, deve desistir, eu digo que pode ser um sinal de bravura, um sinal de coragem, um sinal de sabedoria dos muitos recomeços que a gente pode ter na vida, com mais experiência, com mais cicatrizes, mas colocando toda a energia numa coisa realmente boa e não enterrando energia numa coisa ruim. Eu espero que tenha feito sentido para você, que tenha sido útil nas suas reflexões. Me deixa seu comentário aqui e eu te espero aqui no próximo episódio. Forte abraço e até lá!